Eu sou Mauro, servo do sumo sacerdote. Vocês talvez não me conheçam e nunca ouviu falar em mim, mas eu vou contar para vocês. Há muito tempo atrás o que aconteceu. Eu vi toda a negociação de Judas com o sumo sacerdote. A negociação como Judas ia entregar Jesus, o Nazareno, por 30 moedas de prata. Você acredita? Você venderia aquele que era falado que era o Salvador, o Messias, e eles não se importaram. Negócio fechado, eu presenciei tudo como auxiliar do sumo sacerdote. Decidiram ir prender Jesus e foram ao jardim do Getsemane. Aquele monte de guarda, e Judas ia à frente, porque a negociação era, quando chegasse lá, Judas ia mostrar quem era Jesus beijando na face. E ali estava o seu discípulo traindo o seu mestre. E assim fomos, aquela multidão. Quando chegamos no jardim, já estava escurecendo. E um homem apareceu lá em frente. Paramos todos, o guarda perguntou: você é Jesus? Ele respondeu: eu sou Jesus. Uma voz mansa, branca, humilde, mas poderante. Que a voz dele vinha no íntimo do nosso ser e ela cortava, que a gente nem suportava. Quando Judas foi lá na frente e o beijou a face, os seus discípulos já todos estavam próximos de Jesus. E os guardas avançaram para prender. Imagina a confusão. Os discípulos querendo impedir que os guardas não prendessem Jesus. Mas os guardas queriam prender por ordem das autoridades. E foi aquela confusão. Eu fui levado para frente e cheguei aqui uma distância bem próxima de Jesus. E essa confusão toda, um discípulo chamado Pedro veio de lá, enfiou a mão na cinta, pegou a sua espada, ele queria cortar meu pescoço, passou assim, pegou na minha orelha, que a minha orelha caiu no chão, e eu caí junto com ela, sangrando. Eu agarrei aqui e não entendi, era tanto sangue que descia, que parecia uma cachoeira. E aí aquele homem que estava sendo preso olhou para mim e veio em direção de mim, se ajoelhou no meu braço, colocou a mão na minha ferida. De repente a dor passou, o sangue cessou, mas penso que ficou só nisso? Não, ele foi lá, pegou a mão dele que estava no chão e colou a minha orelha. O sangue tinha parado, eu passava a mão, não enxergava, não tinha mais sangue, parecia que não tinha acontecido nada comigo. Aquele homem ficou de pé e os guardas o prenderam, amarraram como fosse o pior bandido, levaram ele para um julgamento, e eu fiquei ali de joelhos caídos no chão, sem entender o que tinha acontecido comigo. Mas eu tinha uma alegria tão grande, porque eu estava crendo que aquele que me curou era o Messias, o Salvador, aquele que tirava o meu pecado, que estava perdoando o meu pecado e cancelando o meu pecado. E eu não queria mais ser aquele homem que eu era antes. E levaram Jesus, e eu me levantei sem entender, assim, ainda bem confuso, e o segui. E eu vi tudo o que aconteceu com o mestre. Foi julgado primeira vez,
levaram para outro local. E assim, aquele alvoroço, e os mestres do Sinédrio avançava em relação às pessoas para mandar matar, prender Jesus e não salvar ele da prisão. Foi momentos tristes de agonia. Sabe de uma coisa? Quando Jesus começou a ser amarrado, algemado, foi condenado, eu entendi uma coisa. Foi no meu lugar. No meu lugar. No meu lugar. Jesus tomou o meu lugar. Eu era o condenado. Ele era o justo, o perfeito. Agora ele era o condenado. Eu era o justo. Ele me justificou. Ele tomou o meu lugar. Era eu que era para estar ali. Ele foi algemado. Ele foi surrado, maltratado, ferido, moído. Ele levou a minha cruz. Ele caiu as minhas quedas. Ele apanhou de uma forma horrenda, como a pior pessoa do mundo. Eu era a pior pessoa do mundo. Eu era para estar ali no lugar dele. Não, ele tomou o meu lugar. Ele tomou o seu lugar. Para que eu e você não sofresse o que ele sofreu. E ele subiu aquele monte. E todos foram ali seguindo. Ele caía até chegar ao monte da caveira, onde o crucificaram. Ele foi coroado com uma coroa de espinho. Ele colocaram ele no chão, enfiaram os pregos em suas mãos, os servos grandes nos seus pés, e o prenderam ele na cruz, o ergueram dentro de 2 ladrões, 2 malfeitores. Mas ele não abria a boca, ele não reclamou. Mas eu quero contar uma coisa para você. Naquele momento que ele curou a minha orelha, eu senti tanto amor. Eu nunca fui amado tanto por alguém como eu senti que eu estava sendo amado naquele lugar. E hoje eu entendo que foi por amor que ele sofreu tudo aquilo. Foi por amor que ele foi aquela cruz horrenda que era para mim. Ele foi naquela cruz. Ele se entregou naquela cruz. E ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele morreu. Mas ele não ficou ali. Ele não ficou naquela cruz. Ele não ficou, mesmo que os nossos pecados estivessem nele, mas ele não ficou ali. Ele foi sepultado para o mundo dos mortos. 3 dias ele volta. 3 dias ele volta à vida. Ele vive e reina para sempre. Porque Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, Ele não está morto, Ele vive e reina para sempre. E eu hoje, eu tenho certeza da minha salvação, da minha vida eterna, porque eu creio no Messias, eu creio no Cristo que foi moído, mas hoje não está morto, Ele vive para a glória de Deus Pai. Porque Ele é o meu Senhor. E você? Como está a sua vida? Como está o teu relacionamento com Deus? Agora vocês lembram de mim? Sabem que o mal que eu estou fazendo? Pois é, aconteceu comigo. Mas foi o momento mais precioso que eu tive toda a minha vida. Se eu pudesse voltar no tempo e ter confiado em Jesus antes mesmo de tudo isso acontecer.
Mas para Ele nada é impossível. E todo tempo